Olá, lobinhos! Cadê as xereta? Olha lá, tem umas xereta ali atrás, vocês viram? Bom, aqui é o chefe Daniel do Grupo Escoteiro Arujá 141 SP. Sou o Aquelá no momento. E estou aqui para explicar um pouquinho para vocês o que é um movimento escoteiro. Seria até bom, Lobinho, você dar um pause agora e chamar o papai, mamãe ou algum responsável que costume acompanhar você no movimento escoteiro. Então vamos lá, dá um pause e vou chamá-los. Chegaram? Ok. Então, eu vou explicar como que funciona as progressões, como que se tira especialidades, como que vocês podem fazer isso daí pelo aplicativo do Mapa Jovem, os guias e tudo isso para vocês conseguirem conquistar o nível mais avançado que todo lobinho quer chegar lá, que é o distintivo especial Cruzeiro do Sul, né? Então, o que que tem que fazer para chegar até lá e o que que precisa fazer? Bom, primeiro, todo mundo, bastante pessoa acha que o movimento escoteiro, os lobinhos, são apenas brincadeiras, recreações e nada mais além disso. Na verdade, é um programa educativo que vai. O movimento escoteiro é um programa educativo que vai dos 6 anos e meio até os 21 anos de idade, passando por lobinhos, escoteiros, sêniors e pioneiros. Ok? Então, gostaria de pedir desculpas, né? Porque não tem jeito, passa avião, passa helicóptero, o vizinho de baixo tá fazendo construção, meu pai subindo do lado, gato miando aqui, carros passando pela rua. Então, desculpe pelos possíveis barulhos que tenham por aí. Será que eu pauso também? Não, vamos continuar. Enfim, bom, nos lobinhos, um outro aviso também. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque no final eu vou fazer algumas perguntas para ver se vocês prestarem alguns detalhes que tem no vídeo, né? E essa risada vocês só vão entender quando eu fizer a pergunta final, ok? Então, continuando aqui. Ah, nós temos um mapa de progressão, que é um longo caminho que os lobinhos têm que percorrer. Ele começa aqui pelo caminho do integrar, né? Que até completar. Cada bolinha dessa daqui, na verdade, ela corresponde a uma progressão que os jovens têm que fazer. Olha só quantas coisas tem, né? Tem muitas coisas que, atividades que eles têm que completar, que na verdade isso daqui são competências que ele vai atingir, ok? Então aqui o caminho, voltando ao caminho. Tem o caminho do integrar, que é assim que o jovem chega, ele vai conhecer a Alcateia, vai escutar a, a história do Mogli e tudo mais. E aí depois ele vai fazer a integração e promessa. E aí ele vai ser pata tenra. Então, ele está no nível de progressão pata tenra. E aí tem esse caminhozinho aqui amarelo, com fundinho amarelo, que quando ele completar a metade desses itens que estão aqui atrás, tá vendo? Tem as partes amarelas e as verdes aqui. Então, esse primeiro caminho, quando ele completar a metade desses itens, ele vai passar para a progressão lobo saltador. Completou todas as atividades, ele vai ser um lobo rastreador. E aí vem a segunda parte do caminho, que é essa com fundo verde. Ok? Então, assim que ele completar, a mesma coisa aqui, assim que ele completar a metade dos itens, ele vai se tornar um lobo caçador. E aí segue o caminho, tá vendo? Até chegar aqui nas estrelas. Essas estrelas aqui, né? Elas estão, tá vendo o distintivo de Cruzeiro do Sul? Esse daqui, ó. É onde que o lobinho quer chegar. Então, para conseguir a Cruzeiro do Sul, ele vai precisar completar aquelas estrelinhas ali também, que elas têm os seguintes nomes aqui. Alfa, que é realizar todas as atividades do caminho das estrelas, né? Tem que realizar. Na verdade, o lobinho para ser Cruzeiro do Sul,
ele tem que realizar todas as progressões aqui da segunda parte do caminho, né? O que mais que tem que fazer? Participar de 3 acampamentos ou acantonamentos com a sua alcateia. Tem que conquistar 5 especialidades de 3 ramos diferentes. Depois eu vou explicar também como que se fazem as especialidades. Então tem que ser pelo menos 5 especialidades de 3 ramos diferentes. O que são esses ramos? Porque tem lá ramo da cultura, serviços, desportos e outros ramos também, né? E aí vem o Gama, que é conquistar pelo menos uma das insígnias de interesse especial, né? Então tem a insígnia do aprender, do meio ambiente. É como se fosse uma especialidade também, só que é uma insígnia especial. E depois vem a parte final, que é ser recomendado pelos velhos lobos e pela Roca de Conselho por ser um lobinho dedicado, frequente às atividades da alcateia e cumpridor da lei da promessa do lobinho. Então, não adianta o lobinho ser só um bom lobinho lá dentro da alcateia, porque as pessoas conhecem ele também fora, né? Então, se chegar no momento de ele completou tudo, fez as, as especialidades, insígnia especial, fez os acantonamentos, tudo. Mas chegou lá na Roca de Conselho, tem algum lobinho que conhece ele fora dali e ele maltrata as pessoas, não é uma pessoa legal, não é cordial, né? Então ele pode ser barrado nesse momento de receber a Cruzeiro do Sul. Então ah, o lobinho tem que ter uma conduta muito boa, não só ali dentro do, do grupo escoteiro, mas também fora dele, em casa, na escola e onde quer que o lobinho frequente. Certo? Esses caminhos que eu mostrei aqui, a primeira parte do caminho, a segunda parte do caminho, ele também tem uns guias, que são esses aqui. Que se o lobinho não recebeu ainda, ele vai receber assim que possível. Aliás, quem não tem ainda, a gente já talvez possa providenciar para retirar em algum lugar, tá? Então aqui tem esse aqui é o primeiro guia. Então, as progressões que tem lá, ele está aqui de uma forma mais divertida, né? Então tem as histórias, todas as coisas que eu falando sobre as matilhas, por que as matilhas têm aquelas cores e não outras. Que mais que temos? Como que se faz a cerimônia do grande uivo, né? Tem tudo que tem histórias, como que é o vestuário, onde que se coloca os distintivos, o lenço. Então, e aí tem as partes das historinhas também, como montar uma mochila para um acantonamento, um acampamento, né? Então tem muita coisa aqui e outras atividades, tá? Tanto no primeiro guia quanto no segundo. A diferença de um para o outro normalmente é que esse segundo aqui as crianças tem algumas crianças que elas já podem entrar nessa segunda parte aqui no nível de progressão, porque aqui já tem umas atividades que precisa de um nível de maturidade maior, né? E aí as crianças conseguem fazer aqui, ó. Lembra dos nós, ó? Que nós fizemos atividades? Tem aqui também explicando tudo, como que é que faz, como que não faz, para que servem, certo? Então, temos essa parte. O que eu quero ensinar para vocês é como vocês marcarem essa progressão, né? Para ajudar os chefes também. Então nós temos um aplicativo, eu vou mostrar para vocês como que se instala, como que faz para acessar. Só que assim, eu acho que ele só consegue acessar os jovens que já têm o registro definitivo. Tem alguns mais novos assim que eu acho que estão ainda com provisório, talvez não consigam acessar. Mas aí quem não tiver o número do registro,
tiver com dificuldade para colocar a senha, para acessar, aí entra em contato com o nosso presidente, o chefe Armando, que eu até coloquei o contato dele ontem para vocês acessarem o Paxto, para atualizar foto, endereço, essas coisas, tá? Então, basicamente, o registro escoteiro é esse daqui. Eu peguei o da Pietra, minha filha, né? Então, o número do registro ele está aqui embaixo. Por exemplo, o dela aqui é o 122, 702, 7, aí vem um dígito verificador. Esse dígito, para acessar o mapa jovem, ele não é necessário. Ele até está escrito lá quando você vai acessar, que é o número do registro, sem esse númerozinho final, sem o dígito. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês como que faz para acessar. Ah, e a senha normal para acessar tanto a parte do Paxto quanto o mapa jovem é normalmente assim, é a data de nascimento do jovem. Né? Como que é formado? É formado pelos dois números referente ao dia, 2 do mês e 4 referente ao ano. Por exemplo, uma criança, a data de nascimento dela é 8 de fevereiro de 2010. Então vai ter que colocar lá a senha 08 02 2010, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como instalar o aplicativo Mapa Jovem, que é aquele mapa impresso, só que em forma digital no aplicativo. E aí vocês vão poder ajudar os chefes a acompanhar o desenvolvimento de vocês, as progressões, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer é ir na loja de aplicativo do seu celular e pesquisar lá por Mapa Jovem. Mapa Jovem é assim, ó, com M-A-P-P-A, Jovem, Mapa Jovem. Aí você vai lá, entra, instala ele, aí na hora de abrir, você vai colocar aqui o número do seu registro, sem o dígito, aquele último númerozinho. Vou colocar aqui. E aí você coloca a senha, conforme eu expliquei, que era a data de nascimento. Ok? Aí você entra. Aí quando você... aqui é a tela principal, né? Aí aqui ele vai mostrar aqui quais são todo o caminho que o lobinho precisa fazer, né? Então tem aqui o período introdutório, aí depois tem aquela primeira parte do caminho que é formada pelo patatenra e o saltador, a segunda parte do caminho que é o rastreador e caçador, e aqui vem as insígnias de interesse especial, que o lobinho precisa conquistar apenas uma delas só. Né? Tem aqui Cone Sul, IMMA, que é do meio ambiente, lusofonia, boa ação e aprender. Aqui no tono da Pietra, ela tirou a insígnia do aprender. E aqui embaixo tem as partes das especialidades e aqui o que falta para ela atingir o Cruzeiro do Sul, né? Então a Pietra aqui praticamente só faltam duas especialidades que ela está tirando aqui de desportos e algumas progressões. Que aí já está quase tudo completo. Esse período introdutório completo, primeira parte do caminho completo, e aí tem algumas coisas aqui no segundo. Então, o lobinho fez alguma atividade e, como eu disse anteriormente, toda atividade que a gente procura fazer tem sempre uma progressão correspondente àquilo lá. Vez ou outra a gente não consegue achar alguma coisa equivalente, né? Mas a maioria das vezes a gente tem aqui. Então vou colocar aqui alguma coisa que a Petra fez essa semana. Então aqui, esses que já estão verdinhos aqui é porque ela já completou. Então eu vou procurar alguma coisa aqui que ela fez esses dias. Tá vendo? São um monte de atividades. Ah,
Aqui deixa eu só explicar como que funciona isso daqui. Tá vendo que tem as letras e os números aqui, F12, aí aqui depois, aqui embaixo, I. Essas letras, elas correspondem às competências que a gente trabalha, né? Então, para lembrar quais são ah, ah, essas áreas que a gente trabalha, a gente lembra da palavra fáceis, que quer dizer que se você pegar cada letrinha, então vai significar F de físico, A de afetivo, C quando a gente trabalha o caráter, E espiritual, I intelectual e faltou o quê? O S, que é de social, né? Então, a gente trabalha todas essas 6 partes, ok? Então, aí, quer ver? A Pietra, ela fez... Cadê? Aqui, ó. Ela fez esse A17, que é o quê? Pedir para sua matilha e para os velhos lobos. Sempre quando tem algumas progressões que eles falam velhos lobos. Velhos lobos são tanto os chefes, como podem ser também os pais, qualquer responsável, qualquer adulto, ok? Quando aparece velhos lobos. Tem algumas partes que ele fala apresentar para matilha ou apresentar para alcateia, né? Então, e tem algumas coisas que ele não fala nada disso, ou seja, pode ser feito em casa ou em algum outro local. Né? Então ela fez aqui o A17, que é pedir para sua matilha e para os velhos lobos escreverem algumas qualidades e defeitos seus e refletir sobre isso. Então, como nós estamos aqui em período de quarentena, ela pegou o celular e mandou mensagem lá para a chefia da alcateia, para alguns outros chefes e para os membros da matilha dela, para falar algumas coisas boas, qualidades e defeitos, e para ela refletir sobre essas ações dela. Então, vou marcar aqui. Então, o lobinho vem e marca aqui. Tá vendo que ele ficou um verdinho diferente do outro? Porque os outros, que já tá o verde bem forte aqui, ele já foi validado pelo chefe. Esse daqui, então, o lobinho, ele tá marcando aqui que ele cumpriu aquele item. Lembrando, o lobinho, ou, quando coloca um item aqui, a gente tem, o chefe sempre também vai entender que ele está falando a verdade, que ele completou aquilo lá. Até mesmo porque é um dos artigos da lei do lobinho. O quinto artigo, que é qual? Isso, o lobinho diz sempre a verdade. Então, o lobinho, a gente considera que o lobinho está falando a verdade e o lobinho coloca aqui. E aí depois tem que apertar aqui em cima, onde que tem esse aviãozinho, com o número 1 aqui agora, porque foi um item que foi modificado. Então, tem que enviar isso daqui. Enviou, aí vai estar disponível lá para os chefes validarem isso daí, certo? Então vou mostrar aqui, vou entrar no meu, né, para ver como que, para vocês terem uma ideia aqui de como que funciona também. Então aqui eu tenho todos os lobinhos registrados aqui na minha alcateia e aqui apareceu o da Pietra, tá vendo? Então o chefe vem aqui, vai lá em revisão, vamos ver aqui que eu tenho que atualizar aqui também, que aí vai aparecer. Apareceu. Aqui agora apareceu. Então aqui, ó, apareceu o item que ela fez lá, ó, que era o caminho do caçar e das estrelas, né? Pedir para sua matilha, para os velhos lobos, escrever algumas qualidades e efeitos seus e refletir sobre isso. Como eu sei que está ok, eu valido aqui. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso colocar esse outro bonequinho aqui, que aí vai, aí o jovem tem que entrar em contato com o chefe e explicar melhor o que ele fez, como que ele fez, ou se precisa de alguma negociação para completar esse item ou não, né? Mas aqui eu sei que foi feito, então vou colocar o verdinho aqui, enviei para ela, e aí no dela depois vai aparecer que está ok, tá vendo?
eu dei uma atualizada e aqui ele ficou verde completo. Então, esse daqui é a parte de progressão. Então, quando o chefe pode indicar direto, por exemplo, vocês podem olhar item por item aqui também, ver o que precisa fazer, porque tem muitas coisas que vocês já fazem isso em casa, né? Sei lá, deixar por exemplo, aqui, conhecer, o F1, ó, conhecer e praticar os cuidados básicos de higiene que protegem a sua saúde. Então, isso daí é coisa que você mesmo pode validar, os pais, né? Então, se você cumpre esse item, você já pode marcar ali. Então, essa é a parte de progressão. Eu vou mostrar aqui primeiro a parte de especialidades. Então, a gente tem aqui os cinco ramos das especialidades, que são habilidades escoteiras, desportos, cultura, serviços e ciência e tecnologia. Como que funciona essas especialidades, chefe? É assim, você vai lá e procura, por exemplo, aqui um item bastante interessante aqui que vou mostrar aqui que a Petra fez, que é coleções. Normalmente tem, os jovens têm sei lá, uma coleção de cartinha, de bonequinho, carrinho, não sei, não, de moedas tem um específico para isso, que se chama numismática, né? Então aqui entramos na parte das especialidades. Então vocês vão ver aqui que tem vários itens para se fazer. Nesse caso, cada especialidade tem sempre uma quantidade diferente de itens a se cumprir. Mas normalmente eles são múltiplos de 3. Vocês vão descobrir agora por quê. Então aqui, nessa especialidade, nós temos aqui 9 itens. Então, o que precisa para tirar uma especialidade? A gente tem que pegar essa quantidade total de itens que a especialidade apresenta, que são 9, e dividir por 3. Certo? 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, se o jovem conseguir cumprir 3 itens apresentados, ele pode tirar a especialidade de nível 1. Certo? Ele pode até... Aí, depois, se ele tirar 2/3 conseguir completar 2/3 dos itens, que aqui no caso seriam 6 itens, ele vai conseguir uma especialidade de nível 2. Se ele completar todos os itens, ou seja, 3/3, ele vai conseguir o nível máximo da especialidade, que seria o nível 3. Porém, tem algumas especialidades, como essa daqui de coleções, que o jovem precisa... Ela tem um pré-requisito. Então, por exemplo, aqui em cima, aqui a gente pode ver aqui, ó, possuir uma coleção de no mínimo 100 itens distintos para o nível 1. Ou seja, se o jovem quer tirar uma especialidade, ele vai ter que ter pelo menos 100 itens que ele costuma colecionar. Seja cartinhas, carrinhos, sei lá, as crianças têm Shopkins e outras coisas mais, né? Camisetas, tampinhas, botões, né? Tem uma infinidade de itens de coleções. Então, mas se ele quiser tirar essa especialidade aqui, nível 2 ou 3, aí ele vai precisar ter mais itens nessa coleção. Por exemplo, aqui, ó, 300 itens distintos para o nível 2 e 500 itens distintos para o nível 3, tá? Mas não são todas as especialidades que tem isso daqui, é só algumas que eles mostram esses pré-requisitos, tá? Então pode procurar, tem um monte de especialidades. Vocês podem ver aqui, ó, cultura, tem um monte aqui, mágica, música, rock, tradições. Aqui, ó, videogame, tem de videogame. Serviços aqui, ó, tem, por exemplo, babá, que o pessoal costuma tirar bastante. Tem até umas especialidades novas aqui, olha só, churrasco, né? Então, aí você pega
Entra lá, vê o que precisa fazer, quantos itens tem. Ó, essa aqui também tem 9 itens. Deixa eu ver alguma aqui que tenha algum item diferente. Tudo 9. Ó, a maioria das que eu tô entrando aqui tem 9 itens. Né? Então, aí tem ciências e tecnologia. Vamos ver aqui. Aeromodelismo. Vamos ver quantos. Ó, esse aqui tem mais itens, 12. Então, para tirar o nível 1, seria 12 dividido por 3 seria 4. Aí com 4 nível 1, 8 nível 2 e 12 o nível 3. Certo? Espero que tenha ficado bem claro aqui essa parte das especialidades. E aqui tem a parte das insígnias especiais, que é como se fosse uma especialidade também, talvez um pouco mais difícil, às vezes você tem que fazer algum projeto, alguma coisa a mais, mas tá vendo? Tem todos os itens aqui demonstrando que precisa fazer. Essa do aprender aqui não é uma insígnia muito difícil de se conquistar. Né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Então, basicamente é isso daqui. Aqui pelo aplicativo tem outras coisas aqui para se fazer também. Mostra aqui o histórico do jovem, quando fez a promessa, patatenha, quando tirou a especialidade, insígnia especial, outra especialidade, né? Dá para ter um bom acompanhamento aqui. Certo? Agora vamos para as duas perguntas finais. Vamos ver se vocês prestaram bastante atenção no vídeo mesmo. A primeira. Quais foram os personagens da Jungle que apareceram nesse vídeo? Apareceram. Vocês prestaram atenção? E a segunda pergunta é: por que vocês assistiram esse vídeo esse tempo todo e ninguém perguntou por que é que eu tô vestido assim? Um shortinho da minha esposa, uma meia laranja e pantufas do Chewbacca. Por que ninguém perguntou?